Ô, É, Saldo, deixa eu perguntar uma coisa. Você trabalha aí, como você falou, com pequenas empresas, né? Qual que é o maior erro dessas pequenas empresas quando elas não têm um ERP? esse amor excessivo, às vezes, ele limita um pouco a evolução do negócio e do produto, né. E muitos quebram aí. Não pode ter amor à causa, assim, nesse nível, né. É, Tem que mas tem, viu, é comum. É sim, comum? com certeza. Eu Vai, eu vai. eu posso Ele acha que ainda vai constatar também. mudar e continua, insiste. Cada empresário, cada investidor tem as suas expectativas muito É, diferentes, né, muito diferentes. Eu tenho público de empresário, por exemplo, que quer sair da operação, se libertar completamente, por exemplo. sei. Olá, empresário, empresária, muito bem-vindos ao novo episódio do Dono Pod. Estou aqui, como de costume, com a minha queridíssima amiga, companheira de bancada, Renata Evans. Como sempre, um prazer aqui estar nessa mesa, trazendo empresários maravilhosos aqui para compartilhar as histórias. E hoje temos um entrevistado super especial aqui, o Oswaldo Aoki, que é o fundador, ele é fundador e CEO da Aoki Inova, empresa de Campinas especializada em sistemas de gestão ERP para PMEs, pequenas e médias empresas, com mais de 3 décadas de experiência em tecnologia. Ele lidera o desenvolvimento de soluções que conectam processos e ajudam empresários a tomar decisões com mais precisão e estratégia. Oswaldo, muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Obrigado eu pela oportunidade, espero poder contribuir com informações e experiências. Mas quando você falou 30 anos, você denunciou a minha idade, mas tudo bem. 30 Tá anos, tudo né, não certo. tem 30 como, anos, estamos todos no mesmo barco aqui, viu, Oswaldo. tá Ô perfeito, Oswaldo, você fundou a OC aí há mais de 30 anos, como você falou, né. O que que te motivou a empreender aí com tecnologia, né, e numa época em que o Brasil ainda engatinhava, basicamente, nesse setor. A gente estava conversando um pouquinho, você contando sua história, mas fala pra gente aí, o que que te motivou a empreender nesse segmento? Era uma vontade que eu tinha desde o começo, mesmo trabalhando em empresa privada, eu tinha essa vontade, né, de empreender. Meu pai era empreendedor, né, então a gente não na área de tecnologia, é aquela coisa de você querer ter o próprio negócio, poder conduzir a sua vida profissional, né, poder, contribuir tanto para as outras empresas, mas também para a própria sociedade. Então hoje é difícil de explicar, né. Porque naquela época era uma época boa de que era ainda tinha muitas oportunidades. Hoje acho que é mais difícil abrir e tocar uma empresa, né, começar do zero, mas na época era um país com pouca, cultura de software, né, tinha muita carência de software, principalmente nas pequenas empresas, tinha muita carência, né. As grandes não tinha esse problema, mas as pequenas, eu olhei exatamente para esse mercado, né. E o que que você vê que foi o maior acerto na trajetória da Ox Sistemas? Então, quando a gente começou, a gente trabalhou desenvolvendo software sob medida, Ah, né. Então a gente ia na empresa, levantava e mapeava e desenvolvia para aquela empresa. O maior acerto foi quando, depois de 1 ano e meio, 2 de empresa, não dá para escalar dessa forma, tem que desenvolver um produto padrão, né. Naquela época se chamava os pacotes, né. A software de prateleira, entre aspas, mas era o único jeito, porque para o pequeno empresário, ele pagar um desenvolvimento era muito caro, né. São muitas horas de É muitas desenvolvimento, horas, né. não dá para cobrar, então ele tinha que o pequeno tinha que ter um software mais padronizado, porque aí ele não arca com custo de desenvolvimento, ele arca com o custo da licença. Na época não tinha modelo SaaS, nada, era licença, você comprava licença, e pagava uma manutenção, né, pagava pagava o treinamento, depois tinha uma manutenção mensal para ter as melhorias, correções, tal, né. A gente entendeu que como a gente estava eu desde o início eu queria uma empresa que fizesse software para as pequenas, né.
E para as pequenas, fazer sob medida, por muito pequeno não dava, era caro, né, você pagar um analista tantas horas, então tinha que ser alguma coisa padronizada. Então acho que foi o maior o primeiro passo, o maior acerto foi o mercado, que era pequeno. Veja só as grandes, né, todas elas queriam as médias e grandes, né, todas a Datasul, TOSS, todas eles queriam as grandes, Microsiga na época, né? Microsiga. É. E ninguém queria as pequenas, Mas certeza. depois de um tempo todo mundo começou a criar solução para pequena, pode ver. Porque vai exaurindo as grandes empresas, as médias, no Brasil o volume de pequena empresa é uma imensidão, né? É É verdade. mais de 90% as É, pequenas empresas no mais de Brasil. 90%. Mais Então, de assim, aí 90%. todo mundo começou a fazer downsize e criar produto menor, eles pegavam o produtão, faziam uns cortes nele e criavam um produto mais barato para pequeno. Inclusive as grandes, né? Inclusive as Inclusive as grandes, grandes. todas elas Inclusive as começaram a grandes. criar. Eu lembro que eu fui, assim, revendedor da Microsoft quando estava trazendo o Dynamics, né. Eles criaram um produto chamado, Exensio, é uma versão mais enxuta, né, para pequena. Mas quem disse que rodava na pequena? Não roda, ele é um produto complexo por trás, né, tinha um motor de tecnologia muito sofisticado, e para ter o profissional para dar implementar, tinha que fazer curso, tinha que ter certificação. Para o pequeno não funciona isso, né? Pequeno Funciona. não Tanto é que funciona. eles tiraram do mercado esse produto, porque, na hora de vender o pessoal fala: "Ah, é igual o grande". Aí a empresa começava a usar, não tinha, quase nada que o outro tinha, né, então o cliente acabava se sentindo um pouco enganado, porque, ele mostrava-se um produtão e na hora de implementar o Excension era um produto tudo podado, né. Um Mais Frankenstein simples. ali. Mais É, simples, né. tá. Todos tiveram problema, até a SAP com o Business One teve muito problema no início, depois eles se acertaram, mas hoje eles atendem a média, né, a Pouco é médio. pequena, Pequeno só para emitir nota. não é IPC, só para nota. É. E foi aí que nasceu o E2 Corp? Foi nessa Não, quando eu criei, a primeira, eh, passo que a gente deu na hora de criar um produto para as pequenas empresas, produto empacotado, né, ah, a gente olhou o varejo, né, a gente não, na época a gente não tinha muito contato com indústria. A gente olhou o varejo, aí a gente tinha um produto para lojas e distribuição e tinha um produto para drogaria. Vendemos um monte, né. Vendemos mais de 2, 3 mil licenças no Brasil inteiro, tinha que revenda no Brasil maravilha. inteiro. Foi bom aquela época. Naquela época tinha aquelas feiras, famosa feira Fenasoft, Condex, que hoje não existe mais. Aquela Fenasoft era um Nossa, evento. isso lá em 90 e É, 92, 93, Não, eu fazia colegial técnico em é, processamento de dados, viu, vocês e eu falando disso aí, frequentava. 90, 92, eu sempre faço essa piada, né? Eu não era nem nascido, sabe? Sei, sei, sei. pois é. Eu também Não não era. lembro porque eu não era nem Eu nascido, sabe? entreguei minha idade agora, né, porque Mas era uma feira, assim, que quem viveu, viveu, né. Aquilo parava até a Marginal, né. Era era mais de 100 sensacional, mil nossa, pessoas é circulavam naquela feira, incrível. era um fenômeno. E a gente cresceu lá. Foi na Fenasoft que a gente criou revenda, Brasília, Ah, Nordeste todo, Sul. Foi lá que a gente começou, que o Brasil inteiro ia para aquela feira, que era uma feira de software. Foi lá que a gente criou canais de vendas, mas para esse público de. Aí foi passando o tempo, veio as famosas impressora fiscal. Aí com as impressoras fiscal começou a surgir muito software de baixo custo. Ah, imprime de graça, compra impressora, já vem o software. Aí o que acontece? Os preços caíram, só que a nossa estrutura não era uma estrutura muito barata. Aí a gente foi saindo desse mercado, foi saindo primeiro de farmácia, nós vendemos uma parte da carteira, uma empresa de farmácia. Fomos saindo de loja. O software de loja, que é a parte de distribuição, de estoque, compra, ele foi a base inicial, a base bem inicial mesmo do ERP, que é o E2 Corp. Como ah, que nasceu o E2 Corp? Nós tínhamos no Nordeste, no Maranhão, grandes lojas de materiais de construção que usavam o nosso sistema de loja, que era o ProLoja. E começou a ter redes de loja de materiais de construção lá. Tinha lojas grandes, assim, né? 3, 4, 5 lojas, eles queriam consolidar.
Só que o software era feito para uma loja, não era Aí um já software teve multi que começar a mexer ali no não era multiloja, não era multi-estoque, não era multifilial, não era nada disso. Aí a revenda que eu tinha lá, falou: "Oswaldo, você tem que criar um RP para atender esses mercados de", são grandes lojas de materiais de construção, né. precisava integrar as lojas e os estoques, principalmente, né? É, exatamente, Estoque. estoque Sim, centralizado, e tal. sim. Aí ele falou assim: "Não, vou arranjar alguns patrocinadores". Ele falou assim: "Vou pegar aqui 5, 6 lojas que vai bancar o desenvolvimento". Na verdade, só foi o começo, depois eu que banquei, né, e ninguém bancou, né. Mas aquilo me empurrou, foi bom. Então O foi lado bom. bom que me empurrou, aí eu nossa, o Educorp nasceu das minhas mãos, cara. Que ano que foi isso? Eu virava à noite, nossa, acho que foi 99, 2000 por aí. Olha, um produto aí de Virada vinte e é cinco anos de 5 mercado. anos. Pô, a gente falar que ano 2000 já faz 25 anos é meio É, esquisito, né, é meio estranho, É né. estranho. Pô, ano é. 2000 faz 25 anos Parece que já. foi ontem, né? É, parece que Lembra foi do bug ontem. do milênio? Verdade. É. É, do 1999, né, que ia acontecer. Você falou da influência da Finasoft, né, de Campinas, Oswaldo. A sua empresa cresceu no coração, que é de Campinas, que é um polo tecnológico, né. Então você vê outras influências além da Finasoft, sei que você trabalhou no CPQD também. Conta um pouquinho aí desse ecossistema aqui de Campinas e se ele influenciou e como influenciou você e a OC. Então, no começo, a gente tinha, bastante parcerias, né, com empresas de hardware, né, pessoal que naquela época os computadores eram montados, não sei se vocês lembram a época de o pessoal trazia computador do Paraguai, aquelas Sim, Sim, sim. as monta torres, a fonte daqui e tal, montava, né, porque placa-mãe. não vendia computador nas lojas, O meu Magazine. primeiro PC foi assim, todo É, montado. todo montado, Em era Campinas, acho que a primeira loja que começou a montar e vender montado foi o Balão da Informática, balão da informática. do seu Savério. Nossa, ali não sou dessa época. Ah, sei que não. Sei. Mas assim, o lado bom é que as pessoas se ajudavam, né, foi muito bom, né, então a gente tinha, cheguei a pegar revendas, por exemplo, eu revendi o Colibri, que era para restaurante, eu Isis Colibri? Acho que era eh Isis Colibri. É. era Colibri e Patuli. Patuli era para formulação e o Colibri era para loja, fazia parte de recebimento, controle de mesa, né. A gente atendia umas casas noturnas, era punk, mas sábado à noite, assim, tinha que atender, a gente tinha que manter plantão. É isso que eu ia perguntar, tinha que ter É, plantão aí no caso, plantão. né. Aí a gente Então, foi saindo, porque abandonando. era um software barato e para manter uma estrutura quase 24 horas, Muito trabalho e pouco dinheiro. pouco dinheiro. Então a gente no tempo, a gente quando foi para o RP, a gente tinha um consultor de vendas que ele tinha afinidade com a indústria, ele acabou vendendo mais indústria, na verdade. Quem que foi? Curiosidade. O que? Esse consultor de vendas aí. É o putz, agora deu branco aqui, vou lembrar, espera aí, Tá, vai, vamos indo, vamos indo. momento, vou lembrar. Mas ele trabalhou em grandes empresas, ele era economista, e Ah, aí Juarez, Juarez. Juarez, Juarez Agostini, ele era muito bom, né. E ele trabalhou muito com indústria, né, fazia curso industrial, quando ele veio para a OC, ele tinha trabalhado passou pela SAP, e aí depois eu contratei ele, né. Na verdade ele trabalhava na OC, saiu para a SAP, depois voltou para a OC, mais ou menos. Mas ele tinha um DNA muito indústria. E aí ele levou o Ideoscorp para um público mais industrial, mais ou menos assim. Mas assim, a nascimento do Ideoscorp foi eu lembro muito bem que eu tipo assim, eu tinha 4 programador, né, e que estavam desenvolvendo um software, né. Não saía, não saía, não saía, não sa para Windows, né, na época era DOS, foi para Windows. Não saía, não saía. Aí um dos programador líder saiu da empresa. Aí eu falei: "Sabe de uma coisa?", joguei tudo fora, falei: "Vou eu fazer esse negócio aí". Colocou a mão lá no desenvolvimento. Aí não, o que eles produziram, falou assim, como eu não acompanhei, e o líder saiu, eu falei: "Lixo", né, lixo. Aí eu comecei a pesquisar ferramentas, encontrei uma ferramenta alemã,
para desenvolvimento, tive um atendimento excepcional, mesmo tendo problema de fuso. A Alemanha tem uma boa experiência com Os alemães. alemães, é. A parte de gerador de relatório também é uma empresa de lá, então eu tenho uma boa experiência com aquele pessoal mais da Europa, né. E aí eu peguei o Proloja e falei assim: "Vou usar como base". Só que você não aproveita muito, né. Não sei se é aquela coisa, não sei se é melhor você construir uma casa nova ou reformar uma. Formal, Às vezes é melhor, eu digo, construir uma nova, mas é, tudo bem. Pelo menos aproveitei alguma coisa, mas eu lembro que eu ralava, assim, das 10 às 2 da manhã. Eu lembro que entre esse horário de 10 até 1 ou 2 da manhã, é o horário que era o pico de criatividade, sabe. Silêncio danado é onde eu Produzia. produzia. Aí eu dormia até umas 8, 9, e o horário da noite é o horário que eu falei assim: "Não, vou escrever essa encrenca aí". Aí nasceu, escrevia, ficava assim pensando, pensando, era muito assim, ficava pensando antes de pôr a mão no código. Quando eu punho a mão no código, eu tive até tendinite, nossa. tanto falei assim: "Ah, tem uma vantagem do código ser é lógico que produzir por uma pessoa é complicado, porque o código é grande, né. Mas tem uma vantagem que quando você produz para uma pessoa, eu notei isso quando eu tenho equipe com 4, 5 programadores. Quando você tem uma pessoa, você tem a visão do código todo, você encontra as amarração. Quando você tem 4, 5 programador, Cada um tem um pedaço, né? cada um tem um pedaço, às vezes os pedaços não Não casam. se encaixa. Por mais que você especifica, às vezes na hora de integrar o negócio, e eu tinha a visão do todo, então assim, às vezes a cabeça pensava mais rápido do que a velocidade de Programar, de codar. programar, né, por isso que acabava dando umas tendinite. Mas, eu achei que foi bom, apesar que foi sacrificante, mas foi bom, porque eu criei uma estrutura por baixo bastante concisa, né. Eu tinha experiência antes do que a gente implementou o RP da Starsoft, eh, era um RP para indústria, distribuição, e tinha uma estrutura bastante flexível. Na época o Microsiga era DOS, Starsoft já era o Nossa, Windows, né. era 12 ainda. Starsoft era um Windows, software bonito, layout. Eu me inspirei um pouco nele, né. Só que assim, algumas problemas estruturais que ele tinha, eu corrigi na hora que eu construí o Scorpion, né. Porque uma coisa que tinha como premissa, assim, o software para pequena empresa, RP para pequena empresa, tem que ser flexível. Por quê? Exato. Porque o pequeno empresário, ele tem a regra dele, ele tem um processo dele, não adianta você falar assim: "Não, as melhores práticas de mercado é essa", não, a melhor prática é o que eu faço, É o que eu que ele ganho precisa, né? O que eu que ganho cada negócio tempo, precisa. ele economiza tempo. O pequeno empresário, ele cria a regra dele para sobreviver, porque senão ele não sobrevive. E o software tem que se adequar a essa Tem que se situação. adequar. Então, e até hoje vocês acabam É, tendo essa flexibilidade como estratégia do negócio, é, como vamos dizer que a plataforma hoje, em termos de flexibilidade, é similar ao TOTOS, assim, não perde muito, ah, né. A diferença é que o TOTOS você tem uma linguagem ADVPL que você programa fora e depois integra para dentro. O nosso você faz tudo dentro dele. nós falando em TOTOS, quando a Microsiga virou TOTOS, né, eu fui contratado pela Microsiga TOTOS para fazer várias palestras, eram cafés da manhã, porque foi um nabo, né. Imagina sair da mudar toda a linguagem, a marca, tudo mais. Acho que eu fiz umas 15 palestras. Umas 15 palestras, eram cafés da manhã, onde a gente dava algumas palestras de inteligência emocional ali e tal, inteligência emocional, para Hã. poder alavancar ali preparar a mentalidade dos empresários para as mudanças que estavam Ah, acontecendo. Foi quando eu conheci o Marcelo Signorini. Ele você Ah, o deve conhecer, Marcelo, Marcelo Signorini. Inclusive tá o devendo vir aqui. RP, Marcelo, ó, é. já tá Portal devendo. RP, aproveita. né, Portal É RP. Portal RP, Portal. Não Conheço tive ele. agora. Você teve agora no evento dele? Foi magnífico. O Marcelo foi engraçado que eu conheci ele antes dele criar esse Portal RP, quando ele só Bem antes. Ele ficou muito Marcelão, tempo na Microsiga TOTOS, né. Ele é, era Microsiga ainda, Marcelo. Aí tá com um dos maiores, ele é, tá América Latina agora, Estados Unidos, cresceu, legal, cresceu, muito bom, muito bom. cresceu muito, cresceu muito. Ele é muito ousado, né, Ele é muito bastante ousado. empreendedor, tô doido para ele vai vir aqui, já Ah, a gente Marcelo tá uma questão de data que não acertou ainda, mas
Em breve nós vamos entrevistar aí o senhorinho. É, Osvaldo, deixa eu perguntar uma coisa, você trabalha aí, como você falou, com pequenas empresas, né. Qual que é o maior erro dessas pequenas empresas quando elas não têm um ERP, um sistema ali para trabalhar, né? então, a pequena empresa ela tem uma cultura de gestão, mais informal, né, onde os processos estão muito na cabeça das pessoas, né. Então, só que as pessoas o problema é quando o volume de transação aumenta, as pessoas começam a falhar, naturalmente isso, né. Começa a atrasar, né. E quando é pouca, a pessoa que é muito boa, ela faz tão bem quanto um RB. Quando um volume transacional começa a aumentar, volume de venda, de transação de compras começa a aumentar, aí começa a ter os problemas, Os as gargalos. gargalos, as demoras, as falhas, né. Atendimento É, que era bom começa a ficar é, ruim, né. é. O RP ele quando ele entra, ele é um mecanismo, ele é um software, né, segue uma lógica, né. Ele na verdade, ele cria um processo padronizado na empresa. Eu acho que esse é o lado bom, né. Ele cria para quem é dono, é complicado você ter um determinado processo que depende de uma única pessoa. Fala, se aquela pessoa ficar doente, tô morto, O mas processo quebra. o processo quebra. Então, assim, o RP ele não entra em todos os processos, na parte de conhecimento continua às vezes na cabeça do conhecimento de engenharia, por exemplo, está na cabeça das pessoas, mas o processo de fazer a empresa rodar, de comprar, de vender, de faturar, de emitir nota, de contabilizar, isso tira essa preocupação do empresário, deixa ele focado mais nos negócios, nas decisões mais importantes, nas decisões mais estratégicas, né. Porque chega uma hora que, por mais que a pessoa seja muito boa, chega uma hora que vai afogar, né, Com Ah, sim. certeza absoluta, gargalo, né. com certeza. Quando a empresa tem pouca transação, vai bem, Tranquilo. mas quando começa a crescer e aumentar, aí realmente impacta Hã. um pouco, né. E as empresas, especialmente as pequenas, Oswaldo, elas ainda associam o RP a alguma coisa complexa, né. É. Que você poderia aí, falar para ajudar a quebrar esse mito aí na cabeça do pequeno que está trabalhando ou ainda no caderninho ou com alguma coisa híbrida ali, né, que você poderia falar para esse pequeno empresário? Hoje existem algumas categorias de software, né. Tem algumas categorias, tem software que você compra pela internet, que são mais ele tem uma profundidade de processo bem rasa, assim, né. Emite nota, controla estoque, né. Tem um processo bem raso. Tem uma limitação ali, Limitação, por isso não que vai ele servir para todo o negócio, né. por isso que ele é mais barato, e aí você não customiza, você só treina, então ele é bem mais rápido de você entrar na empresa. Talvez para algumas esse deve ser o primeiro passo, né. Um varejo também ali, mais É, fácil, né. é. Mas chega uma hora que aquilo fica insuficiente, que você quer mais controle, né. Então assim, a pequena essa questão da complexidade, vamos pensar assim, nós estamos no Brasil, os processos de negócio no Brasil é complexo, tributação é complexo. Com certeza. É. As regras de negócio aqui, o brasileiro ele cria regra de negócio muito customizada. Por segmento, por Desde forma de região, pagamento, eh, controle de 20 DD, estoque. 20 mais 50, você cria tem forma de pagamento até que é regra baseada em programação para saber preço, até regra de precificação é toda customizada. Você vai para os Estados Unidos, não tem nada disso, né. Por exemplo, parcelamento não existe lá. Parcelamento é uma coisa que foi nossa, assim, Brasil. Então aqui tem parcelamento customizado, E o condicionado, software precisa refletir essa realidade, né, do precisa pequeno, refletir, né, ali na precisa, ponta, no front, né, não tem como, precisa. né. É. Ah, e de que forma que o RP, na sua visão, Oswaldo, o meu trabalho, principalmente, ligado com pequenos e médios empresários, está ligado à gestão estratégica, governança, planejamento estratégico, cultura organizacional, organização do comercial, né, estruturar o playbook de vendas. Como que o RP impacta na gestão? Vou fazer uma pergunta que você vai entender. Eh, o que é hoje administrar uma empresa?
Hoje administrar uma empresa é conseguir lidar com todos esses recursos da melhor maneira possível. Sim, mas quando você está administrando uma empresa, qual é a tua matéria-prima? Você Dados, tem né. dados, Informação, informação, né? basicamente informação. É, Você toma decisão de compra por informação, faturamento por informação, tudo é os informação. próprios recursos se É, tornam informação, né? informação. Isso é gerir empresa. Gerir empresa é gerir uma informação, gerir informações. Informações de variáveis, níveis e departamentos, né. Eh, Se essas informações não são precisas, o que acontece com o seu negócio? É mais ou menos se essas informações demoram para chegar, o que acontece nas suas tomadas de decisão, né? Se essas informações não estão integradas, estão quebrada ou distorce, o que acontece com o teu negócio, né? Porque hoje, literalmente hoje, que nós estamos numa era digital, administrar uma empresa é administrar as informações que são geradas pela empresa. Nível de faturamento, eh, nível de atraso de recebimento, atraso de entrega, é Tudo, né, informação, todos informação. Então assim, se você não tem uma quem que gera essa informação? Quem é a plataforma? É o software. É o software, né? Não pode estar na cabeça das pessoas. Algumas empresas pequenas dá para estar na cabeça da pessoa. Qual o nível de software? Ah, pergunta para o João que ele sabe, ele Pega no caderninho, página 12. É, O caderno amarelo, página 12. é. Essa cultura de complexidade de RP para pequena já foi muito pior, Hoje está mais tranquilo, né? tá mais. Hoje os a empresários empresa são mais conscientes. Da eu fui necessidade. muito para a indústria, de 3 ou 4 anos para cá, eu priorizei a indústria, foco total. Por quê? A indústria tem um processo mais complexo do que uma loja, do que um restaurante, né. Precisa de mais personalização, Precisa mais personalização mais consultoria, é, né? e ele precisa de um software mais robusto em Mais termos de robusto. processo, ele já tem essa consciência que ele precisa ter um RP para cuidar da indústria, tem que ter ordem de produção, tem que ter estrutura de engenharia, tem um monte de coisa lá, né. Aproveitando, o que que o empresário deve olhar antes de comprar, de contratar, de fechar com um RP? Vamos dizer que compra de RP é uma tarefa não muito simples. Se pudesse resumir alguns passos, alguns É, blocos ali, o que que você é faria? assim, se tiver, pra resumir assim, entenda as maiores dores do seu negócio, os pontos mais críticos, os maiores gargalos. A hora que você entender isso, que você nunca vai ter um software que atenda 100%. Nem a 2Corp, nem TOR, nem SAP. Ninguém vai atender 100%. Não existe isso aí. A não ser que você tenha muita customização, que às vezes é quase que inviável. É muito caro aí no É caso, muito né? caro. Então, assim, atenda. Gosto muito da regra do 80-20. É 80%, 20% dos teus processos, que é 80% do teu negócio, que é o crítico, né. Então atenda esses processos críticos. Entender qual é o Qual processo é? crítico do seu negócio Você tem que especificamente. mapear. Então você vai chamar empresas de software para fazer demonstração, se você não estiver preparado, você vai ser enrolado, porque Só o cara perder vai tempo. mostrar tela bonita, gráfico, não sei o que lá, Um "Olha que monte de lindo, funcionalidades, nossa, aquela tela bonita", o cara compra às vezes, né. mas não resolve o problema. Mas assim, atendeu a dor dele, então se o cara tem a dor, ele vai direto assim: "O software faz isso? Como é que você faz isso? Como Mostra aí". resolve esse problema É, aqui? aí a demonstração ela é direcionada, não é a hora na medida que quem vende RP ele conduz totalmente a demonstração, é uma venda, né. É melhor na verdade que quem o cliente conduzir, ele compra, não a empresa vende. Então ele tem que comprar aquilo que vai atender o negócio dele. Porque se atender os pontos mais críticos, vai ficar algumas coisas, alguns gráficos que não tem, que eu gostaria, alguns relatórios, mas isso aí é o mais barato, né, dá para fazer depois, né, mas o ponto crítico do processo dele, ele tem que atender, porque é aí que a empresa vai acelerar ou vai desacelerar, ou vai acertar ou vai errar, né. Então para comprar é difícil. As grandes empresas montam comitês. Comitê, É, exatamente. uma Comitê de equipe tecnologia, RP é, mesmo, transformação digital, né, IA é, agora. é.
Eles montam um grupo para escolher um RP, faz avaliação. Na pequena não dá pra fazer isso, às vezes o próprio dono faz tudo, Sim. às vezes ele tem um TI, o TI é que faz isso pelo dono. Um erro comum, às vezes o TI escolhe, o dono fala assim: "Ah, escolhe aí você". Esse é um Põe na mão do TI a primeiro decisão. erro, Esse é um erro primeiro clássico. clássico. Tá. Aí o TI às vezes não tem vivência do processo da empresa. Ele escolhe aquele RP que tem mais tecnologia, sei lá, que é mais Ou nova. que facilita a vida dele, né. É. Que e não tá errado, errado não tá. Não. Ele tá pensando no problema Ele dele, ele né. às vezes ele já teve experiência com um determinado software, ele traz traz para dentro, às vezes nem atende muito, né, então, eh, o software ele não vai atender tudo, mas ele tem que ter a capacidade se precisar atender. Isso que eu chamo de flexibilidade, né. Custa, o empresário fala assim: "Ah, mas custa customizar", assim, mas você tem que ter essa opção. Se custar mais 10.000 e o retorno for 20, compensa, Pronto, acabou, compensa. né. Essa é a Agora conta básica, né. se é 10.000, ou se você quer e não tem nem de jeito nenhum, não tem. Ele te criou uma limitação, né. Sim. Vamos apimentar um pouco esse podcast, né, vamos falar Oswaldo, queria que Vamos. você contasse aqui pra gente qual que foi a situação, mais desafiadora que você viveu como empresário? Como que você saiu dela? Eu não quero falar em política, mas a primeira situação mais desafiadora foi, assim, do negócio, foi na época que o Brasil passou por uma crise muito Qual delas? aquele segundo mandato da Ah, 2015 ali, 14, 14, 13. 15. quando atingiu a meta e dobrou a meta. É esse Aquele mandato? negócio de conta de luz mais barata, aquela coisa, É. né. Nossa É, senhora. quando começou o que o empresário precisa ficar atento, né, quando começa a dar sinais que vai cair, ele já tem que tomar medidas, porque a hora que começa a cair é muito rápido. Isso foi uma experiência, assim, eu não estava preparado, mas a gente nunca está totalmente, né, mas a gente nota que quando começa a cair é muito rápido, quando a economia começa a desacelerar, né. Então quando a economia começa a dar sinais, lá quando começou a dar sinais, eu comecei a preparar, mas talvez hoje eu prepararia um pouco diferente, mas eu comecei a me preparar. Quando teve a queda mais abrupta, né, a minha sorte eu peguei uma equipe não muito grande, porque o grande problema de uma empresa quando desacelera é se você tem um corpo de funcionário muito grande, A que ele é custo folha de fixo, né. pagamento Folha de não tem pagamento jeito. não tem jeito, você tem que pagar. É, Uma coisa que eu sempre fiz, assim, nunca atraso salário, nunca atrasei salário, nunca. Tiro do bolso, mas porque isso é sagrado, né. Ele não tem sim. o funcionário não tem culpa da empresa tá indo E é o bem. risco do empresário, né, É, não tem o risco tem como, é empresário, inerente. né. Eh, teve vários desafios, né, os outros desafios foram de concorrência, né. Novos Eh, entrantes, no caso? eu tive numa primeira fase você pega um projeto X, dependendo do porte, você começa a entrar todos os grandes players, né, com marcas mais robusta, marketing mais forte, né. Então você tem que, saber lidar com esse mercado, senão você é estrangulado, né. Hoje existe uma onda dos novos entrantes menores aqui, De baixo custo. é baixo custo. Eles levam em conta muito que o empresário pequeno não sabe escolher software. É verdade, a maioria não sabe. Então vem com software mais plug and play, bonito, tá, Rapidinho. rapidinho. Fácil Aqui implementação. já cria o seu acesso na internet, você já está acessando, tudo muito fácil, né. Esses novos entrantes atrapalham um pouco, né, não vou dizer que não. Eles têm um mercado deles, mas tem uma zona cinza aqui que ele começa a pegar empresas, que você sabe que não vai dar certo com aquele software. Mas Mas vai funcionar, né. mas até o empresário descobrir Já passou 1, 2, 3 anos aí, né. já andou uma estrada e aí ele descobre que o software não faz isso, não faz aquilo, né, ele precisa de um outro software, mas ele ainda não cria um método para comprar. Ele vai aí quando ele vai para trocar é porque aí ele tem uma vantagem que ele tem as dores.
software não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Então eu preciso de um software que faz aquilo. Mas ele elencou tudo, ele não olhou tudo, ele olhou, sei lá, tem muito assim, né? Se o dono é da área de chão de fábrica, ele puxa para as necessidades de chão de fábrica. Se o dono é um cara mais financeiro, ele reclama que o software não integra banco, aquela coisa, ele puxa para o lado financeiro, né? Sim, Então sim, as dores aí, às vezes, não tem uma visão completa do negócio, sim. de todos os departamentos, né? Oswaldo, a gente sabe que qualquer empresa precisa vender, né, para sobreviver. Tem jeito, né? Né, Marketing e vendas a Tem que. gente costuma dizer fundamental. que é o coração ali, né? É. Você pode ter vários gargalos, vários Sim, problemas, se não estiver vendendo, não estiver ali, Se tudo estiver errado, mas se não a estiver venda estiver vendendo, ótima, tá tá lindo. tá ainda ali. dá para resolver, dá para indo, né? É, Dá para tá indo. vendendo, tá É, gerando negócio. tem umas vírgulas aí nessa afirmação, mas ok, Ok, dá para ir, é. Como que a OC, como que você, Oswaldo, vê o seu departamento comercial? Qual que é a estratégia? Como que tá estruturado ali? Como que vocês veem isso daqui, hoje, até então, e daqui para frente, incluindo um pouco e já abrindo o próximo tema de inteligência artificial? então, hoje, né, hoje a gente, depende muito de marketing mais digital, Google, muito Google, então, Tráfego pago. tráfego pago, não é um lead barato, na verdade ele é muito a palavra-chave é IP, software de gestão, é muito caro, Caríssimo, é né? muito concorrido, então você tem que fazer um trabalho de filtragem muito grande para não vir muito lixo, né, que Sim. você paga por ele, Sim. então você tem que filtrar os leads. Então, assim, basicamente hoje eu já tive uma equipe maior, mas hoje, até pelo cenário Brasil, né? Hoje eu tenho um consultor de negócio mais sênior, o cara é sênior, trabalhou em grandes empresas de software, ele mora em São José dos Campos, né? Mas ele, se precisar, vem para São Paulo, vem para Campinas, muitas coisas são home office, né? Tem uma SDR que fica filtrando, fazendo. Não se faz mais telemarketing, né? Mas recebe, qualifica, agenda a visita. Eh, eu poderia ser mais agressivo, é verdade. Marketing mais agressivo não é muita filosofia da OC. Você estava comentando que a É, filosofia da OC não é crescer, é feito para durar. exatamente. É muito tênue essa linha, né? Na verdade, quando você. Num cenário como esse início de ano, por exemplo, eu tive um volume de leads que eu achava, olhando a crise, o Brasil, né? Eu achava que ia ser um ano ruim. E, no entanto, veio muito lead, fechei vendas e tal. Numa situação normal, eu falava, vamos acelerar. Contrata mais um venda, dobra o budget no Google e contrata mais um SDR. Mas aí você olha, você tem que olhar o cenário sempre no médio e longo prazo. Hoje eu tenho assim, eu tenho uma hoje os contratos que eu tenho hoje é tudo SaaS, né, fica em cloud, né. Tem alguns clientes ainda que estão local, que resistem, né, a gente mantém, quer ficar, não tem, alguns já migraram para o SaaS, mas hoje acho que 80% tá no Tem SaaS alguém ainda ainda. que Tem tem uns servidor ali, tá? tem servidor, tem clientes Caramba. bem tradicionalistas ainda, quer ter o servidor pago, Ali do lado, tá aqui, ó. tá O aqui, software tá aqui, ó. mas, quer ter o controle e tal. Aham. Tem isso ainda, né. Mas hoje os contratos, né, de SaaS, contrato de manutenção, hoje banca a empresa, né. Então você banca todos os meus custos, tem um certo nível de lucro. Então, assim, eu tenho que pisar no acelerador em vendas até o ponto que eu não comece a gerar risco. Você Risco assim, gerenciar o risco, né? porque se amanhã dá uma variação no mercado, economia, política maior, eh, um cara que é agressivo, ele banca isso. Pega dinheiro de fora, ele banca isso e vai em frente. A hora como ele tem uma filosofia de durar, ele não está disposto a bancar isso. Aham. Então ele ganha um pouco menos, mas ele vai mais longe. Uma É questão mais ou de menos estratégia. estratégia, Tá, aí eu vou estratégia. vou vou provocá-lo, vou botar uma pimenta aqui. Botar uma pimenta aqui, quero saber a sua opinião, tá? Ok.
É é muito comum a gente ouvir de alguns estrategistas, alguns empresários, uma afirmação mais ou menos na seguinte linha: "O que não cresce, o que não evolui, morre". Sim. Como que você faz essa eu entendo a estratégia que é, né, Hum. mais conservadora, vamos colocar. Você trouxe, né, que vocês É. estão indo numa estratégia mais Sim, conservadora. Não sim, estou dizendo que está certo ou está errado. Está funcionando, maravilha, sim, sim. tá. Estratégia é aquela que funciona. A melhor estratégia é aquela que funciona, tá. Mas como dosar, como que você vê essa afirmação? Qual a crítica que você faz? Você concorda, discorda? Eu vou fazer uma analogia, meio grotesca, mas acho que você vai entender. Vamos comparar a BYD com Toyota, né. A BYD em pouco tempo de Brasil tem 14, 15 modelos de carro, a Toyota tem quantos no Brasil? Acho que os mesmos Menos. 4 de sempre. Por que que elas não expandem se tem, né, se eles são tão fortes, né. É uma cultura mais, oriental do que ocidental. Ocidental é mais expansivo. A questão da evolução, veja bem, o produto evolui, Sim. nosso produto Não, continua estamos evoluindo. falando de faturamento, Sim. penetração, né, O cre crescimento o mesmo, né. crescimento que nem, pega a Toyota ela faz um planejamento para vender, sei lá, vou chutar aqui, 20.000 carros por ano, 20.000 carros. Não é um market share, agressivo? Não, é 20.000 carros. Mas ela tem uma fábrica equilibrada, se tiver uma variação econômica não fica, não sofre tanto, Tá focada na tá rentabilidade. focado na rentabilidade, tem questão de qualidade, a qualidade retém os clientes, então ele tem um público muito fiel. Eu vou muito para esse lado, de ter um público mais fiel, né, de investir na retenção, que é durar o negócio é esse, investir na retenção. É você cuidar do cliente. Às vezes a gente faz muita coisa de graça, assim. Pra você tem ideia, às vezes o cliente vai sair da minha base, vamos mudar para um outro software. Ah, tudo bem. Às vezes a gente até ajuda o cara a migrar, porque isso é ética, né? Não, você quer migrar, não tem problema. Pra você exportar, não sei o que lá, ele paga lá, a gente constrói as rotinas para exportar para ir, não tem problema nenhum, né? É a escolha do cliente, né? É a liberdade de escolha, né? A gente não. Alguns vão e alguns voltam. Acontece bastante até, mas alguns, têm problemas financeiros, muda de software porque por questão financeira. A gente teve perdas na época do último 1 ano, 2 anos, empresas que emergiram financeiramente e não tiveram condições de continuar, reduziu muito funcionário, né. É Brasil, É Brasil, Brasil. onde a estabilidade não existe. É, É Não uma ilusão. é, é que essa estratégia de durar no Brasil, se você considerar que a gente tem economia, sazonal demais, né, é, não instável. é não é estratégia ruim. Não, Talvez para hum, o universo americano, não, acho que o Trump virou o país de ponta cabeça, né. Mas numa condição normal de Estados Unidos, eles têm uma cultura de gestão mais expansionista, né, da empresa lá ser sempre internacionalizada, é visão, é mais agressiva de negócio. agressiva, né. É, mais agressiva, Mas a cultura deles, já é assim, cultural, né. é. Por exemplo, lá a pessoa desde jovem, nova, já investe em bolsa de valores. Quem Sim, investe em bolsa de Verdade. valores aqui? Não é que ninguém, um ou outro, basicamente ninguém, né. mas o assalariado, quantos por cento investe em bolsa, né. Então lá é cultural isso, que eles querem ter a possibilidade de ganhar mais, de multiplicar. E é risco, né, É risco, é é risco. risco. Eles têm essa cultura de risco. No Brasil a gente, acho que culturalmente a gente, eh que quer durar, a gente talvez a gente pise um pouco mais no freio. Não sei se é o certo ou o errado, né, mas hoje no Brasil você durar 34 anos, acho que é uma boa opção, né. Eu volto a dizer, estratégia boa É é aquela que aquela que funciona. dá resultado, que está funcionando para a É. empresa, né, não tem uma estratégia melhor, uma estratégia pior. É, São várias estratégias que podem levar é, aquilo e também o objetivo, cada empresário, cada investidor tem as suas expectativas muito é, diferentes, né, muito diferentes. Eh
eu tenho público de empresário, por exemplo, que quer sair da operação, se libertar completamente. Por exemplo, Sei. ele quer automatizar, ele quer deixar uma gestão, profissional, quer chegar num nível onde ele consiga estabelecer um conselho administrativo, comitês, onde ele vai simplesmente só participar do estratégico, né, deixar tudo redondo, governança, processo, planejamento. Você tem outros empresários, né, que têm uma visão mais não é conservadora, mas não, eu não quero sair da operação, isso aqui é minha vida, por exemplo, eu estou vivenciando isso aqui, eu amo isso aqui, eu não consigo separar minha vida nisso. Você tem um empresário no meio termo, É. que ele quer se libertar um pouco mais da operação, ele quer um pouco mais de autonomia, de processos, mas ao mesmo tempo ele quer estar no nível executivo do negócio, ele quer estar É. tomando decisões, estar deliberando, né, tá influenciando o rumo dos negócios ali no nível executivo, no nível, né, do front ali. Então isso vai depender muito, né, não de longe foi uma crítica, né, mas é uma provocação É mesmo. lógico. Tem que Não, fazer a não, provocação aqui, tranquilo. até porque são 34 anos. É, Que não, empresa hoje que você tem 34 anos, é, nós temos metade das empresas que não passam dos 2 anos, é. né, isso é um E o feito Se incrível. você olhar o Brasil, pegar pequenas empresas, eh, eu sou capaz de apostar que, assim, a maioria avassaladora é bem familiar, né. Estrutura Mais de familiar. 90%, É, a gente traz familiar. sempre esses dados Sim, aqui, tá, mais de 90% das PMEs são É, e familiares. família tem um lado bom que, tem uma cer tem um lado é mais um provavelmente um pouco mais conservador, né, depois entra o filho ousa mais, né, mas a família tem aquela coisa de preservar, né, de durar, de passar de geração, né. Então tem um pouco dessa cultura de Brasil, até pelo cenário que a gente vive, né, de Mas infelizmente são pouquíssimas empresas que conseguem chegar até a terceira geração no Brasil, não me lembro do dado agora, mas eu acho que não chega a 10%. Que chega na terceira geração, com é, as empresas familiares. Não necessariamente que elas faliram, muitas vão ser vendidas nesse processo, né, mas não é, chegam na terceira geração, a grande maioria esmagadora. tem muito assim de que a gente vê que o dono morre com a empresa, né, Sim, porque ele começa a pôr muito amor ao negócio, mesmo o negócio não sendo mais porque o cenário muda, né, de repente aquele negócio já não é mais ele não o grande acompanha, né. não é mais o grande negócio, mas é um negócio que veio do pai, né, e foi passando, ele quer preservar a todo custo, né. Esse amor excessivo, às vezes, ele limita um pouco a evolução do negócio e do produto, né. E muitos quebram aí. não pode ter amor à causa, assim, nesse nível, né. É, Tem mas tem, viu, é comum. É ah, sim, comum. com certeza, Vai, vai. eu posso Ele acha que ainda vai constatar também. mudar e continua, insiste, mas quando ele acorda já quebrou, já tá É, devendo papão. já é tarde muitas vezes, né. E falando um pouco de IA, né, o Alisson até chegou a perguntar, o que que você vê hoje, a questão da utilização, se você já está usando a inteligência artificial na OC, o que que você acredita que seja interessante, né, para os empresários iniciarem ali na utilização da IA? Eu diria assim, a IA eu sempre falava assim, que a IA é uma tecnologia a mais disruptiva, mais do que o celular, do smartphone, né, Mais do que a internet. mais do que a internet, mais que tudo que você imagina, né. Então você tem esse entendimento também. E a IA é uma tecnologia bastante sensível e perigosa às vezes, né, porque ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então assim, existe esse lado, que eu procuro não pensar, mas a sociedade, o governo tem que pensar. Porque imagina assim, que um robô, amanhã ele comete um crime, né, e você não identifica a origem dele. Você vai prender o robô? Vai destruir, e daí? Tem mais, o robô foi replicado, né. Então você pode contaminar o conhecimento dele e ele fazer coisas que não deveria, né. Assim como ser usado para golpe, hoje tem coisas que você imita a voz, a foto, a feição, a palavra, né, você pode estar recebendo uma mensagem no seu smartphone com vídeo e áudio de alguém da família que não é. É o Então você deepfake, né. deepfake. Então assim, do outro lado, do lado empresarial,
é uma disrupção muito grande nos negócios, né. Então lá atrás se falava muito da digitalização dos negócios, né. Grandes empresas já começaram esse processo há mais de 5, 10 anos atrás, né, de digitalizar os processos. A inteligência artificial não s ele é um up para esse processo, porque ele começa a tomar decisão sozinho dentro do processo. Ele aprende quando o processo falha e ele começa a se auto, né, a aprender e começar a tomar decisão sozinha. O RP, a minha visão do RP, assim, que eu projeto para o futuro, nós estamos criando já camadas para isso, que o RP amanhã não vai ter usuário. Ele Fala mais sobre isso. ele vai andar sozinho. Vai andar sozinho. Pensa bem, ó, eh, é difícil de você saber quando uma nota precisa ser emitida? O pedido está pronto, fica no Não, estoque, emite. Precisa de alguém apertar o botão a rigor? não. A rigor você fala assim: "É verdade, não precisa Ah, ninguém apertar o botão". você tá dizendo de que a tendência é a automação de vários processos, né? A Uma tendência tendência grande aí. na verdade, o RP, ele vai ser uma camada de API, né, de funções que Tá. você vai consumir. Quem vai consumir? Pode ser um aplicativo, como pode ser um robô de IA, consumir essas APIs. Não necessariamente alguém no departamento, um É, humano. no começo eu acho que a IA nos RP vai ser usado para fazer consulta. Você vai chegar lá: "IA, qual que é o meu saldo da conta do banco tal hoje?". "Ah, o seu saldo é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Ah. "Quanto que eu tenho para receber?". Voz, você vai receber voz ou vai receber Processar dados mais é, rápido e dar é. uma predição ali, né? E interface também, né, você não precisa ir lá fazer uma consulta, selecionar nada, você faz e Já traz. deixa que o robô Entendi. faz os cruzamentos e traz, né. E como que a IA está impactando hoje o seu segmento e, mais especificamente, a OC? Então hoje as empresas RP todas, né, alguns começaram com alguns comandos de voz, mas o comando de voz não é IA ainda, né, é só um comando de voz. Isso já é, E já é antigo. é, mas o pessoal fala: "IA, IA", tem um pouco de marketing, né, Sim. hoje tem um pouco de marketing nessa história. Tá todo mundo correndo atrás hoje, desde uma SAP até Uma uma pequenininha. OC, até um Ponto Azul, um Homem, tá todo mundo correndo atrás para trazer no começo eu acho que vai ser mais uma estrutura, uma interface de efeito. "Ah, pergunta aí para o RP o que você quer saber". Vai ser nesse nível, mais no sentido de consultar. No segundo momento ele começa a aprender as regras do negócio e começa a tomar algumas parte das decisões, é o modo híbrido, começa a tomar parte das decisões sozinha. Lá na frente ele vira um autônomo, né. Eh, o impacto hoje, todas as empresas de ERPs estão preocupadas, assim, porque a IA está chegando sem pedir licença, né, E rápido, E muito rápido. rápido. rápido, E a evolução sem está pedir assustando, licença. né? A É, evolução está muito. É diário. É diário. É diário. é, Antes a gente tinha evoluções que eram anuais, depois semestrais, trimestrais, mensais. Hoje a gente está tendo notícia dentro da mesma semana. Uma OpenAI é, lança uma notícia que é disruptiva, a NVIDIA lança uma outra que absurdo. também muda todo o jogo, um SaaS morre com uma tecnologia, né? Um SaaS específico ali, acabou porque uma tecnologia lançou. Superou ali. Isso é, de certa forma, né, ameaçador para o segmento, né, Oswaldo? É. A experiência que eu tenho, talvez não de IA, mas de outras tecnologias que eu fui vivendo ao longo dos que falavam que ia ser disruptivo, que ia acabar com os tipo assim, os celulares vai acabar com o desktop, coisa um monte de coisa que falava, né. Tá aí o desktop ainda. A web vai acabar com o Windows, tá aí o Windows ainda, a Microsoft ainda domina o mundo corporativo. Então, as tem um pouco de marketing nesse processo, porque tem interesse comercial a nível internacional, mas as empresas que é o ponto final lá, né, o objetivo final de atendimento do RP do software, não estão preparada para isso ainda. É verdade. Por mais que você, eh, pinta o seu RP de vermelho, verde, cor-de-rosa, ele sabe falar, sabe rir, a pequena empresa ele fala assim: "Emite nota".
Ah, bom, As funções você básicas tem que ali saber pedir: necessárias "Não, do dia a limite dia. 9, tchau". Tá É, certo, e ainda ainda eles estão um passo, né. Então, assim, a cultura de evolução do RP, no na IA vai começar com o objetivo mais marketing no primeiro momento, e a inserção mais real nos processos vai começar quando as culturas das empresas, que são objetivo fim, comecem a mudar. Quando a empresa começa a usar a IA, hoje o usuário final usa, né, tem ChatGPT, todo mundo tem ChatGPT, tem Alexa, o pessoal isso já está se aculturando no usuário final, né. Uma hora ainda eles não conseguem, a empresa que está lá, que tem uma indústria, que fabrica peça, tem torno, tem CNC, tem não sei o quê, ainda ele não consegue enxergar que aquilo que a fábrica dele amanhã não vai ter operário. isso já é uma realidade. É, Só tem operário ainda mas porque nas grandes, mas grandes tem grandes que já tem sim, vários, né. Um é, humanoide hoje tá em torno de $100.000, é muito dinheiro ainda. Mas daqui 2, 3 anos, quanto será que vai estar comoditizada essa tecnologia, né, o essa preço produção? vai despencar, Como tudo, vai né, despencando. como tudo. Vai entrar no acho que vai entrar muito vai entrar antes no usuário final, nós pobres mortais aqui, seja na área doméstica, a empregada que não é que é robô que limpa a casa, né, antes de entrar na fábrica mesmo, né, no processo que é caro, que você falou. É, é. E isso vai acho que vai vir primeiro para o lado mais para CPF, depois Depois para o empresarial, sua CNPJ. opinião. Porque às vezes você mudar o processo, colocar inteligência artificial, às vezes você tem que modernizar alguns equipamentos, porque alguns equipamentos Tem não que estão mudar muita preparados. coisa, é verdade. Bom, o É, papo tá muito bom, o papo tá excelente. Sensacional você poder compartilhar aí sua trajetória, são 34 anos, né, de sucesso, aqui na cidade de Campinas, que é uma região, uma cidade aqui, um polo, né, a região metropolitana de Campinas, fazendo história, vende para o Brasil todo e até fora, né, mas é muito forte aqui em Campinas, tem uma sim, presença. Obrigado aí por você compartilhar, né, sua visão empresarial, sua estratégia, suas perfeito. histórias de sucesso. Mas a gente tem mais uma cartada final, né, Sim, sim. a gente sempre tem uma A pergunta que pergunta. não quer calar. Vai lá, vai lá. Vamos Vou começar até então. tomar uma água. Toma uma água aqui, se Respira prepara, fundo, respira toma essa água, fundo. respira fundo. Hã. E Osvaldo, eu quero saber assim, o que o dono pode? Hum, que o dono pode. É mais fácil que ele não pode, né, mas Essa é a próxima pergunta. o que o dono pode, ele pode acertar e pode errar, mas ele assume todos os ônus do acerto e do erro, né. Então assim, ele pode, definir a estratégia, o caminho, mas assim, todos o ônus ou a glória dele definir o caminho certo ou errado, ele também, então assim, ele tem que ter essa responsabilidade embora ele tenha esse poder de decidir, né, teoricamente, mas existe uma série de restrições de mercado, que às vezes o que ele quer não é possível, né. Não é possível, pelas regras, não é possível. Então, o que ele pode é decidir aquilo que o mercado permite, ou que a sociedade permite, o que o cliente permite. Então, ele não pode tudo. E o que ele não pode, Oswaldo? Ele não pode, ir por um caminho não ético, que eu acho que isso encurta a vida dele no mundo empresarial. Não pode ir para um lado onde só ele leva vantagem e o cliente não. Ele pode ganhar no primeiro momento, mas ele perde no segundo momento. Você não pode se aproveitar do funcionário para poder ter lucro, simplesmente. Acho que ele precisa entender o papel do colaborador na estrutura do negócio, né? Que o negócio é a equipe. Lá a gente fala que a gente fala a equipe é OK, né?
Eu converso com qualquer um, não tem essa de chefe. O pessoal fala "senhor", mas eu não faço questão nenhuma disso, na verdade, né. Eu acho que é uma equipe só. Eu tenho um papel, né, o programador tem o papel dele, o cara do suporte tem o papel dele, né. Cada um tem a sua responsabilidade, né. E é uma grande equipe, e ela tem que funcionar. Então ela não pode, ignorar certas regras, nem seja regra de conduta, seja regras empresariais, né, governo, né, porque senão o negócio não dura. É verdade, muito É, bom. é. Mais uma vez aí, muito obrigado. Queria aproveitar aqui também, né, fazer a menção aqui ao Cristal Studio aqui, nossa casa, a casa do dono Pod aqui, essa Mas estrutura fala do dono pode. fantástica aqui, né? O dono pode, ó. O que que o dono pode, o que que o dono não pode, né? E também mencionar aqui o Hub GI, né, onde nós somos aí um hub, né, uma plataforma para soluções focadas em crescimento estruturado e vendas previsíveis com já essa pegada de IA toda aqui, né? Então, muito obrigado aí, ficamos essa menção. Mais uma vez, Oswaldo, obrigado mesmo, valeu, gostei do papo. E claro, eu não podia deixar aqui de pedir o seu Ah, like neste vídeo. Já ative esse sininho, compartilhe esse vídeo aí com empresários para ver essa mensagem maravilhosa aqui que a gente trouxe, né, com os áudios, trazendo toda o conhecimento dele, a experiência aqui para esse podcast. Muito obrigada e até o próximo, né. valeu, até mais. Valeu, até o Obrigado, pessoal. próximo. Obrigado. Obrigado.